Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o versículo 5 que o irmão Marcos acabou de falar, vamos lê-lo todos nós juntos? Diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Esse versículo ele começa dizendo assim, o nosso evangelho. Então a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é, quando se fala do evangelho, você fala sobre um evangelho, o evangelho de alguém, ou você fala nosso evangelho? Por exemplo, você fala assim, é o evangelho do irmão Marcos. Não, o evangelho que o irmão Marcos pregou. É assim que você encara o evangelho? Ou você diz o nosso evangelho? Você coloca o evangelho como algo seu ou como algo que é do outro ou dos outros? Normalmente, as pessoas entendem o evangelho, o conceito que existe é que o evangelho é uma coisa que se prega, que se fala. Então, eu vejo ali uma pessoa e eu vou lá falar o evangelho para ela, eu vou pregar o evangelho para ela. Não é esse o conceito que nós temos? É claro, o evangelho é algo que precisa ser pregado, que precisa ser falado, mas não é só isso. O evangelho é muito, mas é muito mais do que algo a ser falado, algo a ser pregado. O evangelho é algo para ser vivido. Amém. Jovens, o evangelho é para ser vivido por vocês. Eu quero ouvir o amém de vocês. Eu vou falar de novo, tá bom? Jovens, o evangelho é para ser vivido por vocês. Melhorou. O evangelho é para ser vivido por nós. Porque o evangelho, irmãos, não é uma coisa que você usa assim, que é como se fosse esse livro. Olha, eu vou passar esse livro para alguém. Eu vou dar esse... Não, o evangelho é Cristo. O nosso Senhor, Ele é o evangelho de Deus. Amém. As boas novas de Deus para o homem é Jesus Cristo. Amém. Então, quando nós falamos sobre o evangelho, nós estamos falando de uma pessoa viva. E não de uma pessoa viva que como se ele estivesse ao meu lado, mas de uma pessoa viva que está dentro de mim. Ou não? Eu quero perguntar para vocês, Jesus está dentro de vocês ou do lado de fora? Jesus está dentro. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, às vezes, nós colocamos ele para fora. Não para fora do nosso espírito, entendam bem. Mas a vontade que ele quer para a nossa vida, a gente põe para fora. O que Deus quer fazer conosco, às vezes, Deus tem, como nós cantamos, tem tanto amor, tem tanta vontade de nos usar, de fazer algo na nossa vida, mas a gente pega isso e coloca do lado de fora. E isso é verdade por causa do que está escrito em Apocalipse 3 sobre a igreja em Filadélfia. Igreja em Laodiceia. Oh, Jesus! Igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia, o Senhor, a palavra de Deus para aquela igreja é: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Isso quer dizer que ele está do lado de fora. O evangelho para a igreja em Laodiceia
estava do lado de fora. E para nós, na igreja em São Carlos, o evangelho está do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. Nós não temos apenas que falar isso da nossa boca para fora, mas isso, volto ao que eu estava falando no começo, é algo a ser vivido. Eu e você, irmão e irmã, os jovens, os mais velhos, os irmãos da igreja em Tessalônica que eram novos convertidos. Eles receberam a palavra ali, você lê ali e fala, né, alguns falam que é 3 semanas, outros falam que é um pouco mais. De qualquer jeito, não foram muitos anos depois que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Foi pouco tempo depois deles terem sido salvos. E o evangelho, o Senhor, ele não estava do lado de fora, ele estava do lado de dentro. Ele estava sendo vivido por aquelas pessoas. Aquelas pessoas tinham as suas vidas. Veja aqui, o versículo 6. Diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. O que eles estavam, a vida deles, do lado humano, era uma vida cheia de tribulações. Eles tinham muitas tribulações, muitos problemas. E esses problemas não eram apenas probleminhas, eram problemões. O problema, as tribulações que eles estavam vivendo eram tão grandes que alguns estavam sendo perseguidos e estavam sendo mortos. Talvez hoje eu e você, nós não tenhamos uma perseguição externa, alguém procurando o José Caldo Martinelli, sabendo onde que é o endereço dele para ir lá pegá-lo. Mas, irmãos, o momento em que nós vivemos hoje, nós estamos sendo perseguidos. Eu vou falar uma coisa só, tá certo? Perseguidos por uma coisa invisível. Por isso está todo mundo de máscara. E alguns estão sendo mortos. Não é uma tribulação? Não é ruim usar máscara? Quem gosta de usar máscara? Ninguém gosta de usar máscara. Né? Você vai respirar, você vai cantar. Quem gosta de louvar com máscara? A hora que você respira, a máscara gruda na sua... Né? Parece que ela vai até a sua garganta. Tampa seu ar. Irmãos, nós estamos passando por tribulações. É claro que a questão do vírus, da pandemia, é apenas uma das muitas tribulações. Existem outras tribulações que estão no nosso encalço. As questões de saúde, né? Questões financeiras, questões psicológicas, questões amorosas, né? Emocionais. São tantas as tribulações. E esses irmãos dessa igreja em São Carlos, quer dizer, em Tessalônica, né? Esses irmãos, é maravilhosa a palavra de Deus, irmãos. Vamos ver, depois da vírgula, no versículo 6 novamente, fala, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. O que fala aí? Tendo recebido a palavra. Posto que em meio a muitas tribulações, não ouvi, com alegria do Espírito Santo. É a alegria que vem do Espírito, irmãos. Não é uma alegria porque você ganhou um presente, ganhou uma bênção. Conta aí a bênção. Ah, eu estava desempregado, agora eu estou empregado. É uma bênção? Claro que é uma bênção. O carro que o irmão ganhou, a casa que o irmão ganhou, aleluia,
ganhou. Mas a alegria, ela não é da bênção, ela não é do presente que Deus te deu. A alegria, ela é do Espírito. Ela é de algo que está dentro de você. Não está fora. Não está do lado, não está do lado de fora batendo, querendo entrar. Não! Essa alegria é do Espírito Santo que está dentro de nós. E essa alegria que está dentro de nós é resultado de ter recebido a palavra. Então eu quero falar para vocês que o fato de você receber, como a maneira com que você recebe a palavra, faz toda a diferença se esse evangelho vai ser poderoso ou não na sua vida. Se essa pessoa viva, que é o Senhor Jesus, vai ou não vai fazer diferença na sua vida, em você, naquilo que você faz, na onde você está, depende de como você recebe a palavra do Senhor para você. Eu quero colocar vocês meio no canto da parede, por uns instantes. Se você fizer uma checagem, um checklist de alguns itens na sua vida, você vai dizer, quer dizer, você não precisa dizer para mim, você vai dizer para você mesmo, se você tem recebido a palavra de Deus com alegria ou não. Primeiro item a ser checado: como está a sua casa? Item 1, sua casa, sua família. A família onde você vive. Alguns vivem com os pais, certo? Pegar o pessoal que está aqui, né? A maior parte jovens, vivem na casa dos pais. Alguns são casados. Como está a sua vida de casado? Alguns são pais, têm filhos. Como está a sua vida de um pai, de uma mãe? Como está seu filho? Como está seu emprego? Como está ali os seus amigos que você convive? Se você disser que tem a alegria nesses lugares, eu vou dizer para você que você tem recebido a palavra como deve ser. Porque quando nós recebemos essa palavra, irmãos, quando nós recebemos a palavra como ela é tem que mudar. A minha vida não pode continuar sendo a mesma. Porque para ter uma vida ridícula, eu não preciso do Senhor. As pessoas no mundo têm. E não sabem o que fazer, porque estão desesperadas, igual barata tonta. Não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não sabe nada. Mas quando nós recebemos a palavra, irmãos, essa palavra entra, ela muda. Muda ou não muda? Ela muda a minha vida, ela muda a minha família, ela muda a minha vida de casado, ela muda a minha vida como um filho, muda a minha vida como um pai, muda o lugar onde eu trabalho, muda as pessoas que estão lá desesperadas, sem saber o que fazer da vida delas, e estão se matando. Estão tirando a própria vida, estão jogando fora o bem mais precioso que Deus nos deu, que é a vida. Então, amados, esses irmãos dessa igreja, se eles receberam a palavra dessa forma, isso quer dizer que eu e você também podemos receber a palavra dessa forma. Cheio de alegria, alegria que vem do Espírito. E quando isso entra na gente, isso transforma a nossa vida. Isso muda o nosso ser. E não é a mudança de fora para dentro. Não. É a mudança de verdade, a mudança que muda você na sua constituição. Começa a mudar o seu DNA. Muda você por dentro e a partir do seu espírito, essa mudança vai enchendo você.
vai ganhando os seus sentimentos, vai ganhando os seus pensamentos. E o resultado, irmãos, é que eles se tornaram modelo. Eles se tornaram um padrão. Um padrão de porque tem bom padrão e tem mau padrão, né? Tem bom exemplo e mau exemplo. Eles se tornaram um exemplo daqueles que imitam Cristo. Você quer falar assim, olha, aquela irmã ali aquela irmã é um modelo. Aquela irmã ali, ela imita Cristo. Aquele irmão ali, ele imita Cristo. Quando fala de uma maneira individual, já é uma bênção, não é? Você gostaria de falar assim, olha, você irmã, puxa, você é um modelo. Você é um padrão. Eu quero ter esse padrão. Fala assim, quando eu ficar grandão, eu quero atingir esse padrão. Não é? Quando eu crescer, eu quero ser esse. Agora, o que está escrito aqui, nesses primeiros 10 versículos de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, não é o padrão, o exemplo de uma pessoa. É o padrão e o modelo de uma igreja. E todos vocês que estão aqui, e mais outros tantos que não estão aqui, que estão ali. Irmãos, que nós sejamos a igreja dos São Carlenses, um modelo daqueles que amam, que buscam o Senhor, que recebem a sua palavra com a alegria do Espírito Santo. Amém. E que vivem o Evangelho. Amém. O versículo 9. Vocês viram que nós não falamos do versículo 3 ainda, né? Olha, irmãos, esses 10 versículos têm pelo menos 35 pontos que precisavam de ser explicados. Mas nós não estamos aqui para pegar esses pontos um por um e explicar todos, tá certo? Quando a gente ouviu, né, essa mensagem e que agora está impressa no Alimento Diário, essa primeira semana que nós estamos começando hoje, foram abordados uns 15 pontos mais ou menos desses 35. E nós essa noite, no máximo, vamos abordar aqui uns 3 ou 4 pontos, né? Aliás, meu tempo já está quase acabando. Então, então percebe a importância de você receber a palavra e você gastar um tempo, dedicar um tempo fora dos horários de reunião para que você leia a palavra, para que você estude a palavra, para que você busque a palavra. Porque quando você recebe a palavra, com alegria no seu espírito, você se torna um modelo, você se torna um padrão, você agrada a Deus. Outro dia eu falei aqui, irmãos, o que você quer? Você quer ver Deus de cara virada para você ou com um sorriso? Porque o Evangelho é para ser pregado, é para ser ouvido, é para ser visto e para ser obedecido. E isso tudo é o nosso Senhor falando conosco. Quando o Senhor fala conosco, você ouve a voz. Mas quando você vê o Senhor falando conosco, o que você vê? A cara do Senhor é essa para você? Eu não sei se eu fiz cara feia, tá? Fiz cara feia, não? É que eu não sou bom imitador. Ou quando você vê o Senhor assim, ó. Irmãos, que o Senhor esteja sempre sorrindo para nós. Amém.
Eu não quero ver o Senhor de cara feia para mim, mas de jeito nenhum. Porque se o Senhor tiver de cara feia para mim, irmãos, isso quer dizer que eu não estou vivendo o Evangelho. E se eu não estou vivendo o Evangelho é porque eu não estou ouvindo a palavra. E se eu não estiver ouvindo e recebendo a palavra, eu não estou com alegria no meu coração. E se eu não estiver com alegria, eu também não vou ter paz. E eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas que estão totalmente sem alegria e sem paz. Por isso nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, porque nem aquilo que a gente pretendia falar hoje à noite, nós não conseguimos, já acabou o tempo. Mas eu quero terminar aqui com uma frase que está aqui no Alimento Diário. Espero que encoraje vocês. O Senhor quer salvar-nos para estarmos em seu reino. Salvar, trazer a salvação, o Senhor já trouxe. Mas para a gente estar no reino, a gente sabe que essa salvação não é só a inicial, é a salvação completa. Tá certo? Então o Senhor quer salvar-nos para estarmos em seu reino, e para isso quer levar-nos a perseverar até o fim. Esse processo envolverá a transformação da nossa vida. O Evangelho não é só palavra, não é só doutrina. O Evangelho é o poder do Espírito Santo que muda vidas. O Evangelho é nosso viver. Não importa se você é um novo cristão ou um cristão antigo, de muitos anos, Deus quer salvá-lo até o fim. Vamos falar junto, irmão? Deus quer salvá-lo até o fim. Ele quer que você experimente o poder do Evangelho em sua vida. Ele está esperando por isso. O Senhor está esperando por isso, irmãos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele encontre no nosso coração um coração arrependido, um coração voltado para Ele, um coração que se derrama, um coração que se entrega. Não um coração que deixa o Senhor do lado de fora da porta, mas um coração que ouve e obedece esse Senhor que está dentro de casa. Que todos nós possamos ser encontrados pelo Senhor. E quando encontrarmos o Senhor, a gente veja um sorriso em seu rosto. Vejamos a satisfação do Senhor com a nossa vida. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque a Tua palavra é maravilhosa. Senhor, nós queremos receber a Tua palavra com alegria, a alegria que vem do Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor, traga essa alegria para o coração de todos. Senhor Jesus, que as pessoas, Senhor, possam ver em nós esse testemunho vivo de pessoas que são alegres, não de pessoas que estão alegres, mas de que são alegres, não de pessoas que têm paz, mas de pessoas em paz. Ó Senhor Jesus, obrigado pelo Teu falar, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ó Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a Tua igreja em São Carlos. Ó Senhor Jesus, amém.